sequência, nós teremos a seguir o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA Paraná, e quem nos fará a apresentação será Eduardo Ramírez. Oportunidades de conexão do sistema Confea-CREA. Então, foi esse o tema que eu passei aqui para a professora Vânia, enfim, para a organização da Semana Acadêmica, a qual, desde já, agradeço a oportunidade, o convite para estar aqui. Então, Confea-CREA, Conselho Federal, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, essa é uma abordagem que vai ser muito mais voltada, né, para os alunos das engenharias de qualquer modalidade, né, civil, elétrica, mecânica, da agronomia e das geociências. Eu não sei se temos algum participante aqui da engenharia. Eu creio que não estou visualizando aqui, mas da mesma forma como foi passado, né, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube e também na sequência, né, que puderem assistir o evento, eu creio que, de alguma forma, vão poder aproveitar as informações que eu vou apresentar aqui agora, e também para vocês, né, que estão cursando, vão exercer alguma outra profissão daqui a algum tempo, fica a título de informação, a título de curiosidade, né? Então, na verdade, eu posso pegar carona com boa parte do que foi falado, apresentado aqui há pouco pelo representante do CRA, o Pupo, né, o diretor Pupo, porque a essência, a finalidade, né, a razão da existência de qualquer conselho profissional é a mesma. Então, quando ele comentou aqui da fiscalização das profissões, de todo esse relacionamento, esse trabalho burocrático, né, de emissão de deliberações, normativos, leis, enfim, por aí vai, e também a parte de registro, né, habilitação profissional, então, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, tudo isso é um ponto em comum entre os conselhos profissionais. Então, a minha abordagem, boa parte, eu estaria repetindo, né, na expectativa de explicar ou dar uma noção aqui para vocês do propósito do Conselho de Engenharia e Agronomia. Mas, como o nosso foco principal aqui é comentar, é apresentar, é dar conhecimento a respeito dessas oportunidades de conexão, então eu vou, na sequência principal aqui, falar para vocês a respeito de um programa que o CREA oferece, né, aos acadêmicos, né, o público-alvo desse programa são os acadêmicos, obviamente, cursos de engenharia, agronomia e geociências. É um programa bem específico, né, que já existe há mais de 20 anos, que é o programa CREA Júnior, que está aqui na tela, né? Então, ele é definido, né, ou caracterizado com esse propósito, então, construindo o futuro dessas profissões que fazem parte do nosso sistema. Acho que você vai passando, né? Aqui a intenção principal é abrir a oportunidade de inscrição no programa desde já. Então, esse é um programa gratuito, do qual podem participar, podem se inscrever alunos de qualquer período, né, desde os calouros até os formandos, né, alunos aí do último ano, de algum curso, qualquer curso, então, de engenharia, né, das profissões, como eu já citei aqui. Então, fica o convite. Pelo QR Code, também pela página, né, do programa CREA Júnior, isso está disponível, é um formulário bastante simples, né? E, mais uma vez, reforço, sem nenhum custo. Então, é um programa gratuito e que oferece uma série de oportunidades, serviços, enfim, conexão, né, que é o que a gente está falando aqui agora. Pode avançar, por favor? Então, eu não vou detalhar muito aqui da definição, né, da visão geral. Vou comentar na sequência até aqui, quando eu for falar um pouco a respeito dos benefícios, né, das vantagens de participação nesse programa. Pode passar, por gentileza. Mais um.
Benefícios de ser um membro do CREA Júnior. A gente tem duas possibilidades de participação, que é o membro corporativo, é justamente aquele QR Code, né, o formulário bastante simples, e é uma participação básica nesse programa, mas que proporciona ao aluno já essa série de vantagens e benefícios que eu vou detalhar aqui na sequência. E a gente tem uma outra categoria, daí, numa participação mais especial, essa sim também gratuita, mas limitada, né? São até 2 vagas por curso, que é na condição de membro dirigente. Então, as duas categorias, né, as duas situações aí de membros, elas têm acesso, têm direito, podem desfrutar de todos esses benefícios. A diferença principal é que o membro dirigente ele tem uma responsabilidade um pouco maior, tá? Principalmente no sentido de trazer, de promover atividades, palestras, enfim, trazer o CREA para dentro das universidades. Tá? Pode avançar, por gentileza. Aqui, então, né, sobre o propósito, a finalidade, a principal expectativa que nós temos por meio desse programa é justamente o desenvolvimento profissional, é a formação de lideranças, o desenvolvimento aí de soft skills e por aí vai, né? Então, por meio desse programa, cada um que participa tem essa oportunidade, né? Ela tem isso ao seu alcance. Tá destacado ali embaixo, né, a oportunidade de participar de cursos e eventos de entidades de classe. Acho que isso na apresentação aqui do CRA ficou bastante claro, né? Por meio de um conselho profissional, os alunos, né, que têm esse contato, eles podem, desde a sua graduação, o decorrer da sua graduação, estarem em contato com profissionais do mercado, né, que atuam em diferentes áreas, que têm diferentes experiências, enfim, diferentes visões, e que podem, com certeza, contribuir aqui para a formação acadêmica, né, que vocês recebem aí de maneira tão valiosa por parte dos professores. Então, com esses cursos e eventos, a gente consegue proporcionar tudo isso para quem participa do programa. Pode passar? O networking, né? Também isso basicamente complementa o que eu acabei de falar, né? É esse contato, essa interação, saber quem são as pessoas, né? E aí não são apenas funcionários do CREA, né? Como eu, né? Um servidor de carreira do CREA, mas principalmente os conselheiros, os inspetores, os presidentes das associações profissionais. E ao contrário do CRA, né, que é o conselho específico aqui que representa o curso de administração e dentre outros, né, que o diretor acabou de citar, mas o sistema Confrea-CREA é extremamente amplo, né? Então nós temos mais de 300 títulos profissionais, tanto de graduação plena como de graduação tecnológica. E isso torna o próprio sistema bastante complexo, né? E essas oportunidades aqui de networking, cursos, eventos, enfim, tudo que eu estou falando aqui, a gente amplia, né, essa abrangência. Então, somente de entidades de classe, então, associações de engenharia, aqui em Curitiba e região, nós temos mais de 20 sediadas, né, muitas delas com abrangência estadual. E no interior do estado, da mesma forma, né, assim como o CRA, nós temos distribuição, abrangência estadual, temos 8 regionais, 35 inspetorias, que são pontos de atendimento dos profissionais e empresas aqui do estado. Pode passar. O prêmio, aliás, o programa, ele também está diretamente relacionado com algumas premiações que o CREA desenvolve e direciona para as instituições de ensino, principalmente os acadêmicos, né? Também ali no caso ambos, né? Tanto melhores trabalhos de conclusão como extensão universitária, obviamente também valoriza, né, o trabalho do corpo docente, de orientadores, né, enfim, responsáveis aí por cada projeto, mas o objetivo principal aqui é o reconhecimento, né, é a valorização dos autores, dos acadêmicos. Então, aqui são 2 premiações que têm relação direta para quem participa do programa CREA Júnior, e como está bem destacado ali, né, desde já é um espaço, é uma abertura que o Conselho Profissional procura dar a esse público. Tá? Pode passar.
E também é importante destacar aqui a capacitação técnica que nós temos, é uma outra oportunidade bem interessante, eu procuro colocar aqui como um carro-chefe, praticamente, desse programa, por meio da plataforma ProCrea. Então, todo estudante que participa do CREA Júnior, que está inscrito, seja ele corporativo ou dirigente, ele tem acesso à nossa plataforma aqui, que hoje conta com praticamente 70 cursos online, são mais de 400 horas de conteúdo com certificado e também cursos gratuitos que o estudante ele pode ter acesso, estudantes e profissionais registrados no CREA. Então, quando também o diretor aqui do CRA falou, né, muitas vezes os conselhos são bastante questionados e criticados em relação aos valores de anuidade, taxas de serviços, mas existe um contraponto de tudo isso, né? Então, são essas oportunidades, como essa que está aqui na tela, para que vocês tenham ali, de repente, um conhecimento, um conteúdo que, por meio de alguma instituição privada, isso teria um alto custo, muitas vezes, né? E também, até nas telas anteriores ali que eu falei, né? Muitas vezes, cursos, eventos que são promovidos por alguma associação profissional, são cursos de alto valor e alto valor intelectual, vamos colocar assim, e financeiro mesmo. E para aqueles que são associados, para aqueles que têm o registro regular junto ao CREA, isso se torna muito mais acessível ou praticamente gratuito em alguns casos, tá? Então fica também a divulgação da plataforma. E já na próxima tela, pode avançar, o CREA Conecta. Esse também é um outro portal específico, bem mais recente, né? Ele foi publicado, se eu não me engano, no início do ano passado, e ele procura trazer, né, está em destaque aqui, algumas oportunidades, vagas de emprego e também de estágio. Obviamente, todas elas, né, restritas aí a alguma empresa, alguma oportunidade nas áreas das engenharias. Tá? Eu iria até acessar aqui o final, mas acho que para facilitar, eu vou apenas comentar. Né, eu acessei essa plataforma ontem. O número de vagas ele ainda não é muito amplo, né? A gente deve ter em torno ali, acho que de umas 15 ou 20 vagas divulgadas. A maioria delas são vagas de emprego. De estágio haviam, se eu não me engano, 4 ou 5 vagas, né? Mas são oportunidades, né? Então é uma ponte, né? Enfim, uma vitrine aqui que o CREA procura colocar também, com a oportunidade para aqueles interessados. Então, essa também é uma plataforma e aberta de livre acesso para qualquer estudante, enfim, para qualquer profissional aí que esteja buscando uma colocação no mercado. E para não ficar também totalmente vazia aqui, né, a minha abordagem para vocês, eu imagino que a maioria são dos cursos de administração. Quando a gente fala de oportunidades de estágio no CREA, aí acho que o lado bom principal aqui do que eu estou comentando para vocês é de que talvez 90% aí das vagas são preenchidas por estudantes de administração. Tá? Então, o estágio ele é por meio de parcerias, anteriormente era com uma determinada instituição. Hoje, né, há cerca de 2 ou 3 semanas, nós celebramos uma parceria com o IEL. Então, a partir de agora, todas as oportunidades elas vão ser centralizadas, né, selecionadas pelo IEL. E, mais uma vez, eu reforço, né, parece até um pouco estranho, né, de se falar, mas toda e qualquer oportunidade de estágio, ou a maioria delas, envolvem alunos de administração e não de cursos de engenharia. E isso porque boa parte do nosso trabalho, né, nos departamentos são atividades administrativas. Obviamente, essas vagas de estágio não são para atividade fim do conselho, né, para atividades de fiscalização, de análise, assessoria técnica, mas são para atividades administrativas, então fica bem justificado, né, bem vinculado. Pode passar, por gentileza. Aqui está em destaque, né, um dos serviços exclusivos do CREA Júnior, está disponível na área restrita, assim como uma série de outros serviços eletrônicos. E aqui é o simulador de ART, então a anotação de responsabilidade técnica, algo que existe também em outros conselhos profissionais e que representa, então, a responsabilidade técnica do profissional por aquela determinada obra ou serviço. Então,
Obviamente, a RT ela só pode ser emitida por um profissional, né, após ele ter colado o grau, após ele estar devidamente registrado no conselho, mas aqui, para quem participa então do programa CREA Júnior, ele já tem acesso a esse simulador, então ele pode visualizar o documento, ele já pode conhecer, ter uma noção de quais informações, quais campos ele vai precisar preencher na sua vida profissional. Então, é um primeiro contato já com o documento, e eu falo por experiência própria, né? Isso facilita muito, porque na sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, quando você se tiver que deparar, né, com uma necessidade, né, preciso emitir uma RT, a insegurança bate, né? Então, eu até falando, eu acabei não participando do CREA Júnior na minha graduação. Hoje, enquanto funcionário do CREA, eu enxergo a importância e a diferença que isso teria feito, né? Inclusive para emitir a minha primeira RT no meu primeiro emprego. Pode avançar. Aqui também um outro diferencial para quem participa do programa. Cada ART emitida pelo profissional, ela dá origem a um acervo técnico, que é algo fundamental para profissionais, empresas que participam de licitações, principalmente. E para quem faz parte do CREA Júnior, ele tem a possibilidade de emitir o RTA, ou constituir esse RTA, que vai ser um paralelo, é uma espécie de um acervo técnico que vai registrar ali atividades técnicas, acadêmicas, que tenham sido feitas por ele durante a sua graduação. Então, estágios, projetos de extensão, de pesquisa, enfim, iniciação científica. Aqui, praticamente tudo o que você fizer ali, trabalhos, enfim, de organização de semanas acadêmicas, palestras, tudo isso pode ser registrado aqui na forma da RTA. E vai compor algo ali, um documento oficial, né, emitido aqui pelo Conselho, e que vai agregar, vai complementar o seu currículo. Então, isso pode ser, talvez, um diferencial também no momento de buscarem uma oportunidade de trabalho. Pode avançar. Aí, últimos dois tópicos também que a gente coloca como algo de bastante valor para quem participa do CREA Júnior. Então, as questões aí de cidadania e responsabilidade social. Então, para quem participa do programa, há um desafio, há uma proposta, uma expectativa de que também promovam, organizam e registrem ações sociais. Então, isso é bastante destacado e fomentado, né, como parte do programa. E pode passar. A última é a questão de visitas técnicas, né? Então, para quem participa do programa, com todo o suporte aí do CREA, né, dos funcionários, no caso eu aqui na Regional de Curitiba, a gente pode oportunizar isso, né, para os alunos. A gente sabe que muitas vezes o próprio curso, os professores, né, já têm essa abertura, já podem fazer esse direcionamento, mas aqui a ideia é que, de repente, a gente possa ampliar essas oportunidades ali, às vezes alguma empresa que não há um relacionamento ainda com a coordenação de curso, né, com o corpo docente, e aí a gente pode buscar também aqui, por meio, né, da nossa conexão, abrir essa oportunidade. Ok? E aí aqui eu encerro essa primeira parte da apresentação, mais uma vez convidando, né, todos aqueles que estão acompanhando ou vierem a assistir aqui a gravação do evento, para que se inscrevam no programa. Tá? Acho que eu sempre costumo falar isso, falei isso na semana passada, aqui na nossa semana de recepção aos calouros, né? A gente teve a oportunidade de estar aqui. Para quem participa do programa, acho que não tem nada a perder, né? Vocês só têm a ganhar, né? Por via das dúvidas, se inscrevam, participem, acessem a área restrita, para vocês ao menos conhecerem. Tá? Fica o convite e também aqui reforço, né, a questão redes sociais, também a gente procura o máximo possível, tanto na rede social geral do CREA, né, como conselho, como também aqui nas redes sociais exclusivas do programa CREA Júnior, está divulgando as principais atividades, oportunidades e participações que nós temos. Ok? Agora eu vou pedir ali para a nossa colega passar para outra apresentação. Essa é uma apresentação específica sobre o Mútua Júnior, que é uma oportunidade bem recente que foi viabilizada por meio da Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confea-CREA, que é a Mútua.
Então, ela busca também ali a capacitação, o crescimento e a integração dos futuros profissionais, então, os hoje estudantes e acadêmicos das profissões relacionadas ao sistema Confea CREA Mútuo. Pode avançar? Aqui um breve contexto, né, mas esse programa ele foi lançado do final do ano passado para cá, ele está ainda no início da sua execução, e o principal objetivo é proporcionar aos estudantes o acesso a alguns benefícios aí que são exclusivos da Mútua, né? Então, a Mútua ela é o braço assistencial dos CREAs. Então, por meio, digamos, do Conselho Profissional e de nenhum dos demais conselhos, né, salvo engano, os profissionais ou os acadêmicos vão ter acesso a planos de saúde, plano odontológico, plano de previdência privada, seguros, empréstimos e outros tipos de auxílio. Mas isso tudo vem por meio da Mútua. Tá? E a ideia, né, nessa novidade aqui, que até então era apenas restrita aos profissionais, então aos formados, foi ampliar isso aos estudantes. Pode avançar. Esses benefícios para quem participa como mutualista júnior, então na condição de estudante. Acesso ao Clube Mútuo de Vantagens, então isso é bastante comum, né? É um sistema de descontos em uma série de empresas, serviços e por aí vai. Então eles têm um portfólio aqui enorme realmente de vantagens, né, na forma desse clube. O Tecnoprev, que é justamente o sistema de previdência privada, é algo bem diferenciado e algo que muitas vezes aí o pessoal não dá devida atenção, né, independente da sua faixa etária, mas é algo muito importante. Então, a partir desse momento, aberto também pela Mútua aos estudantes. O Conecta, então, basicamente é o próprio portal que eu apresentei para vocês há pouco, mas isso a nível nacional, né? Então, a Mútua nacional, né, a nível federal, aí, ela incorporou basicamente a nossa plataforma de conexão aqui das oportunidades de emprego e estágio. Então, isso também fica como um acesso já exclusivo e automático para quem está inscrito no programa. E, por último, também, essa não é muita novidade, porque por parte do CREA, um convênio até um pouco mais antigo, a gente já tinha essa possibilidade. Hoje é apenas em um formato diferente, mas é o acesso ilimitado às normas da ABNT. Então, isso também fica como um diferencial, algo de bastante valor, né? Muitas vezes o acesso ou aquisição de uma norma ela envolve um alto custo, né? Então, para quem é profissional registrado, para quem participa do CREA Júnior e, consequentemente, está vinculado aqui ao Mútua Júnior, ele tem esse acesso, né, à ABNT. Pode avançar? Então, aqui algumas vantagens, né? Basicamente é o que eu acabei de explicar por meio de cada uma ali daquelas representações anteriores. Pode passar? Pode avançar também. E aqui eu acho que a gente já vai passar para o vídeo. É o último arquivo. Isso. Capacitação, crescimento e integração para futuros profissionais das áreas do sistema Confea CREA e Mútua. O programa Mútua Júnior estende as vantagens da Mútua para os profissionais de amanhã, com foco em desenvolver futuros profissionais de engenharia, agronomia e geociências. O programa Mútua Júnior veio para divulgar e aumentar ainda mais o alcance da nossa caixa de assistência. Alinhado aos ODS 4 e 8 da ONU, buscamos integrar nossos estudantes e levar até eles nossos benefícios. Por meio de parcerias com CREAs, instituições de ensino e entidades de classe, o Mútua Júnior oferece suporte ao desenvolvimento técnico e pessoal dos nossos jovens, auxiliando em suas jornadas e divulgando o nosso trabalho. Entre os benefícios ofertados estão o Clube Mútua de Vantagens, o Tecnoprev, o Conecta Mútua e nossa parceria com a ABNT. Com o site próprio, o programa permite a associação de alunos de forma simples e rápida. Basta clicar aqui em Seja Mútua Júnior. Para levar essa iniciativa adiante, solicite uma palestra em sua universidade e permita que os alunos conheçam as vantagens da Mútua. Clique em Agende uma palestra na sua universidade e confira as opções disponíveis. Pelo futuro profissional que nossos jovens merecem, vamos cada vez mais longe. É Mútua, é para todos. Ok, obrigado. Agora, ao final, o som ficou um pouquinho melhor, né, mais claro, mas tanto esse vídeo como as apresentações acho que vão estar à disposição aqui da organização
para que vocês possam acessar, enfim, buscar as informações. Já encerrando, acho que eu estou próximo aqui do limite, a principal mensagem que eu poderia deixar, né, para quem é estudante hoje de algum dos cursos, né, que pertence ao nosso sistema profissional, então, estudante, né, hoje um futuro profissional nosso, e mesmo para aqueles que hoje são profissionais, e a gente sabe que são muitos, né, e na grande maioria das vezes são justamente aquelas pessoas que questionam, né, ou criticam, né, procuram ter uma visão até um pouco destrutiva dos conselhos profissionais, mas procurem realmente entender, né, a dinâmica, a essência, a finalidade, e procurem estar próximos, né, procurem de alguma forma participarem, seja indiretamente por meio de alguma associação profissional, seja diretamente por meio do programa, né, no caso dos estudantes, enfim, atuando como conselheiro, como inspetor, né, tendo esse relacionamento mais próximo por meio de alguma associação profissional, para que vocês possam justamente perceber essas contrapartidas que existem, principalmente a importância, né, dos conselhos profissionais para a defesa das profissões. Então, o próprio CRA também procurou deixar isso bastante claro. E, da mesma forma, né, a principal expectativa, né, nossa é a defesa da sociedade e o combate ao exercício legal das profissões. E isso só é possível, obviamente, por meio da habilitação profissional, por meio da fiscalização das atividades, enfim, da busca dessa regularidade. Eu, mais uma vez, agradeço, então, a oportunidade e a atenção de vocês aqui. Meu nome é Eduardo Ramires, eu sou engenheiro agrônomo e gerente da Regional de Curitiba do CREA. E é um desafio bastante enorme que nós temos, né? É um conselho, como eu falei, muito amplo, bastante complexo. Nós temos mais de 1 milhão de profissionais no Brasil todo, só aqui no Paraná são mais de 100 mil profissionais, acho que em torno aí de uns 30 mil, só aqui em Curitiba e região. Então, é algo bastante complexo. Isso nos faz o maior sistema profissional, com certeza, e a gente procura, como eu falei, apesar aí de algumas questões, questionamentos que são constantes e fazem parte, mas a gente procura desempenhar bem o nosso papel aqui, a nossa missão, assim como os demais conselhos, né, cada um na representação das suas profissões. Ok? Então, eu agradeço, fico à disposição aqui, não sei se temos tempo, abertura aqui para algum questionamento. E não havendo, agradeço mais uma vez a organização e principalmente aqui ao TFPR por mais essa oportunidade de estar aqui. Um bom dia a todos, saudações aí, uma ótima sexta-feira. Muito obrigado, Eduardo Ramires, do CREA